Boa no- Boa noite, estimados alunos. Essa aula está sendo gravada com a finalidade de alcançar para vocês a nossa aula de amanhã, sábado, certo? O conteúdo dessa aula não está sendo enviado também através do chat do WhatsApp para o grupo e estaremos compartilhando posteriormente as atividades correspondentes a este módulo intermediário que contempla agora o capítulo número 13 do nosso avanço, certo? Muito bem, então, estou, a partir desse momento, vou compartilhar nesse momento, através da tela, a nossa apresentação correspondente à unidade número 13, que compreende o tema das conjunções, ok? As conjunções. Bom, começaremos aí com uma breve definição, porque é importante, não? Definitivamente a gente sabe que a presença destes elementos coadjuva a um bom entendimento dos textos, dos conteúdos, e a importância é gravitante toda vez que dessa forma articulamos melhor as nossas ideias, certo? Bom, começaremos com uma classificação de conjunções, ok? Estamos, então, começando pelas conjunções coordenativas, ok? Muito bem. Vamos ler rapidamente a definição do que são as conjunções coordenativas. Como disse antes, são elementos de ligação entre orações ou entre termos de uma oração. Conjunções coordenativas ligam orações coordenadas, ou seja, orações independentes com sentido completo. Aqui, tome nota dessa definição que estamos unindo orações independentes, frases independentes. Não que significa isso, professor, que elas já têm um sentido. Não? Cada uma das frases tem um sentido por si só, certo? Mas estas podem ser unidas, claro, podem ser entendidas separadamente, como aparece na definição, mas também elas têm seu próprio sentido completo. Vejamos nessa primeira classificação as conjunções aditivas. Atenção, as conjunções aditivas, estas conjunções, como o próprio nome indica, expressam adição. Estas conjunções aqui relacionadas podem ser e, nem, também, bem como, não só, mas, também. Exemplo, eu vi o Pedro na praia e conversei com ele. Preste atenção que este primeiro exemplo está unindo duas frases através da conjunção e. A conjunção e, não, que se lê como uma i, certo? Cada uma das frases por si só, elas têm, não, elas podem ser entendidas separadamente. Por exemplo, eu vi Pedro na praia, é uma frase com sentido completo, certo? Agora, a segunda frase disse conversei com ele, ou seja, conversei com Pedro, sim? Conversei com Pedro. Se você analisa a frase conversei com Pedro, ela tem sentido por si só. Somente que, na junção das duas frases com a conjunção aditiva e, temos que estas frases se uniram, não? Não? E cada uma delas, quer dizer, unida, não? Criou uma articulação de duas ideias, de duas
de duas frases, não? E Pedro, conversei com Pedro, se juntaram em uma frase só. Perfeito? Da mesma forma, podemos uni-las através de outra conjunção, como no exemplo da continuação, diz estudo português, também francês. Quer dizer, eu posso falar estudo português, é uma frase com sentido completo, estudo francês, também é uma frase com sentido completo, como também unimos as duas, português, também francês, perfeito. Próximo exemplo diz: se conheço a tabuada, nem sempre a sei de cor. Atenção, essa frase diz: se conheço a tabuada. Atenção, a tabuada é aquela tábua de multiplicar, certo? 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, aquela coisa que nós aprendemos na época escolar, as famosas tabuadas que a gente tinha que decorar, não? Tinha que decorar, não? Né? Porque sempre era o a encomenda para o aluno aprender as tabuadas, certo? Mas na segunda frase diz: nem sempre a sei de cor, ou seja, decorada, de memória, não? Assim, de cor significa de memória, ok? Não? Essa expressão é interessante aí, utilizando um advérbio de cor, certo? De memória. Então, unimos, não? A frase conheço a tabuada e nem sempre a sei de cor. Uma frase aditiva negativa, esse nem, só para vocês identificar, esse é parecido a aquela frase que dizemos em espanhol, nem chicha, nem limonada, né? Então, essa é uma conjunção aditiva negativa, correto? Passamos à próxima frase, diz: viajo agora no Natal, mas também no Carnaval. Claro, aqui unimos com mas também. A frase, não? A segunda frase. A primeira, viajo agora no Natal. Perfeito? Sim, viajo agora no Natal. Sim, Natal, podemos aí imaginarmos que esta, a festa natalina, embora no Brasil exista uma cidade que chama-se Natal, não? Não, mas aparentemente, como estamos mencionando datas, então devemos entender que está referente à data do 25 de dezembro. Mas também no carnaval, porque a segunda também corresponde a uma data, certo? A data do carnaval, agora nessa segunda semana, primeira semana de março, serão as festas do carnaval no Brasil. Ok? Unimos então essas duas frases que contemplam duas datas, correto? Muito bem. Conjunções aditivas, passamos agora às adversativas. Atenção à definição curta que aparece aí relativa às conjunções adversativas. Temos que aqui que as adversativas expressam oposição, gente. As adversativas expressam oposição, ok? Muito bem. Então, vamos relacionar estas conjunções. A primeira que aparece aqui é mas, já é velha conhecida. A segunda, porém, é uma conjunção equivalente ao mas, ou se querermos, vamos associá-la àquela conjunção em castelhano, sin embargo, pero, sin embargo, são conjunções do tipo adversativa que expressam oposição. Logo, nós temos a conjunção contudo, com a ideia de adversidade. Não? Não? Comeu, bebeu, com tudo isso não ficou satisfeito. Não?
por exemplo. Todavia, gente, quando vemos essa conjunção todavia, difícil entender que é uma conjunção do tipo adversativa, né? Normalmente a usamos em castelhano como uma conjunção temporal, temporal, não? Todavia não chega, não, em castelhano. Em português funciona também como uma conjunção desse tipo, mas também do tipo adversativo, não? Comeu, bebeu, todavia, como inclusive, não? Não, esse é como inclusiva, né? Não? Como adversa, de repente, não, é um pouquinho difícil de contextualizar, né? Como adversa, não? Todavia se queixa. Entretanto, também como uma conjunção adversa, não? Como uma conjunção adversa, entretanto, quer dizer, a seleção peruana não está praticamente descalificada, entretanto, não permanece com a ideia de chances para uma futura classificação. Conjunção adversa, definitivamente, nesse momento. Próxima conjunção, bom, aqui temos relacionado em essas frases, algumas delas entendemos que a ideia dessas conjunções é uma ideia de oposição. Depois estaremos vendo um pouco de uma forma mais ampliada, no, com alguns exemplos, estas conjunções. Muito bem. A continuação, passamos para as conjunções na sequência, entram aqui, dentro das coordenativas, as alternativas. Atenção, as alternativas expressam alternância. Prestem atenção a essas alternâncias que estamos relacionando, né? Observem, a primeira que aparece é ou, não? Ou, não? Ou chicha ou limonada. Agora podemos colocar em alternâncias, né? Não? Ok? A próxima diz já e já, não? Dentro das alternâncias, não? Já fala, já escuta, não? El já se inserta também como uma conjunção de alternância. Em castelhano não sei bem. Já amarillo, já verde, sim, como alternância também. Já e já. Ora, ora. Se bem é verdade, esse ora, ora aparentemente parece um tanto estranho, mas em algum momento em castelhano me parece ter sido usado. Ora de manhã, ora à tarde, não? Não, ele sai ora de manhã, ora à tarde. Então, como conjunção de alternância. Ok? Muito bem. Próximo, quer, quer. O quer, quer também funciona parecido com os anteriores, não? Não? Quer de manhã, quer de tarde, não? Quer café, quer leite, sim, alternância. Seja, seja, também, não? Seja branco, seja preto, alternância, presente. Em essas frases que a continuação apresentamos, você vai direta ao seu trabalho ou você vai à sua casa antes? A alternância se apresentou aí, não? Ou vai direta ou vai antes da sua casa. Segunda, ou ela estuda chino ou japonês. Duas alternâncias sendo colocadas ao mesmo tempo. Ou chino ou japonês. Ela quer casar já neste ano. Atenção a essa conjunção. Aqui temos que analisar
e dar uma explicação, porque nesse exemplo, prestem atenção, vou até, eh, quer dizer, destacar, né, esse exemplo onde aparece já que, não, eu peço especial atenção a essa segunda frase, certo? E vou até remarcar, disse, já que, pá, queria, queria remarcar, mas não está me permitindo, aliás, parece que está meio danificado o meu arquivo, simplesmente vou carregar de novo, né, porque esse aqui não deturpou qualquer coisa, não recargar um minuto, vamos recargar. Vou utilizar esta aqui que já está aberta. Novamente estou aqui com as conjunções. Aqui está. Parece que quebrou em stand-by. Vou ter que carregar outra vez, um minutinho, tá? Um minutinho, aproveitando para ver aí os exercícios propostos aí para o grupo. Mas, enquanto isso, vou carregar aí a apresentação. Nossa, carregado. Tá? Mencionava para vocês que dentro do grupo das conjunções de alternância, ou seja, as alternativas, estávamos notando que nessa conjunção já, não conjunção de alternância, havia um aspecto que aparece justamente na segunda conjunção, na segunda parte da frase, diz: ela quer casar já neste ano, já que não está trabalhando. Quer dizer, esta segunda frase não corresponderia a uma conjunção de alternância. Embora o já está sendo repetido, o segundo já está associado a um relativo que. E quando se associa ao relativo que, essa conjunção já não é mais de alternância. Essa conjunção se transforma em uma conjunção causal.
Já veremos no segundo grupo de conjunções que a conjunção já que é uma conjunção causal. Aqui, porém, em vez de colocar ela quer casar já neste ano, não pode ser colocada já no início do outro, por exemplo, não? Para que se transforme em uma conjunção de alternância, não? Teria que ser, não? Diferente a frase. Já neste ano, ou em vez de já que, colocar já, não? Já no início do outro. Então, dessa forma, podemos configurar ou entender, não? Que se trata de uma conjunção do tipo de alternância, de acordo? Não? Ela quer casar já neste ano, já no início do outro. Nesse caso, sim, estaríamos usando ele já como uma conjunção de alternância. Um pouquinho mais para frente, explicaremos que algumas conjunções, dependendo da forma como estão contextualizadas, elas podem ser até idênticas, não? Por exemplo, a conjunção que pode aparecer de diversas formas dentro do contexto de uma frase, certo? Não é? Ou de outra, não? Pode ser, por exemplo, uma conjunção do tipo causal aqui, mas não ser entendida como uma conjunção de alternância. De acordo? Muito bem. A última frase destas alternativas mostra a conjunção seja. Seja ela elegante, seja popular, será a mesma. Ok? Muito bem. Certo? Então, estamos aqui diante das, do segundo grupo de conjunções, que são as conclusivas. O próximo grupo, então, apresenta as conclusivas, não? Atendendo ao grupo de conjunções coordenativas, temos as conclusivas. Atenção às conclusivas. Dentro dessa lista encontramos logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte. Ok? Bom, dentro desse grupo das conclusivas, que naturalmente nos levam a conclusões, temos aquelas que já relacionamos. Vejamos os exemplos de estas conjunções. Temos aqui que o diretor não concorda com a votação, então também é uma conjunção conclusiva, então não se vai envolver no processo. Seria como o castelhano entonces, ¿no? Entonces forma, ¿no? Dá lugar a uma conclusão também. Então, também é uma conclusiva. Quebrei o copo, logo tive que recolher os pedaços. Atenção, né? Essa conjunção logo nos mostra uma conclusão, não? Não? Como consequência desta primeira frase que disse quebrei o copo. Conclusão, tive que recolher os pedaços. Muito bem. De vidro no chão. Última frase diz: encontrei o livro, por isso vou lê-lo outra vez. Certo? Não, aqui temos um por isso, que, sabidas as contas, é uma conjunção do tipo conclusivo. Bom, temos aqui por último, dentro das conjunções coordenadas, ou coordenativas, as explicativas. Não? Como o próprio nome indica, expressam explicação. Que, por quê, por quanto, pois, isto é. Certo? Né? Explicação. Vejamos os exemplos.
Saí de forma apressada porque não queria, porque não o queria encontrar. Não? Aí está a explicação, através de um porquê. Recolhi os cacos de vidro do chão porque quebrei o copo. Aí outra vez o porquê aparece como uma conclusão. Poderia ser substituída, pode ser substituída por um pois, né? Diz aí, recolhi os cacos de vidro do chão, pois quebrei o copo, certo? Última, li o livro que encontrei. Esse que agora está sendo introduzido como no conjunção de explicação. Muito bem, até aqui chegamos com a explicação das conjunções coordenativas. A continuação entra o segundo grupo da classificação, que são as subordinativas ou subordinadas. Vamos dar uma lida à definição. Atenção, as conjunções subordinativas ligam orações subordinadas, ou seja, orações com sentido incompleto que dependem de outras que as completem, ok? Ou seja, aqui já não é como o caso anterior. No caso anterior, uníamos orações com sentido completo. Aqui já não. Aqui há uma subordinação, não? De uma com a outra. Então, não podemos dizer que estas orações podem funcionar de forma independente, desde que elas estão subordinadas a outra, não? Então, podemos aí conectá-las através de uma conjunção subordinativa. Começamos então pelas integrantes. Atenção, introduzem orações substantivas. Aqui apareceu o quê? Não? Na anterior diapositiva, disse que aparecia como explicação, certo? Como explicação, não é? Vejamos o último exemplo que disse: li o livro que encontrei. Li o livro que encontrei. Não? Isto é a explicação, a, a primeira frase. Um minutinho, vou ter aqui. Não estou aí. Voltamos.
Desculpem, prosseguimos, então estava explicando, não, em relação a estas integrantes dentro das quais né, encontramos o que anteriormente entrou como uma conjunção de explicação. A parte desse que, temos se e como. Vejamos um exemplo disse, espero que ela tenha sucesso no trabalho. Em esta frase, o que, como podemos observar, une-se a primeira frase, espero, não? Em forma integrativa, certo? Por este motivo que ela não é não uma conjunção de explicação como se aparecia na anterior e o livro que encontrei, certo? Não é? Eu encontrei o livro e o livro que encontrei. Nesse momento, esta frase, ela não faz senão não dar uma ideia de explicação, ok? Agora, nesta frase integrante, o que espero, a frase espero, une a segunda frase, que ela tenha sucesso no trabalho. Então, esse que não criou um enlace, não, perfeito para unir as duas frases. Já está. Passamos às adverbiais causais. Como seu próprio nome indica, expressam causa. E aqui vamos ler precisamente um aspecto que eu já tinha comentado antes. Esse porquê, por exemplo, agora também está dentro das causais. Devemos entender que o porquê, não, ele funciona como explicação, não? Mas também funciona como causa. O que, observem, o que vimos nas integrantes e nas explicativas, agora entra como causal. O que também funciona como causal. Bom, por certo, dentro das causais também está por quanto, estava nas explicativas. E além disso, temos visto que, uma vez que, já que, aqui está o famoso já que estava, não, dentro das de alternância, de forma, quer dizer, aí estava como de contrabando, né? Esse já que definitivamente não era de alternância, senão era precisamente de causalidade. Pois que e como. Pronto. Temos aqui uma frase. A aluna tirou uma péssima nota porque não estudou para a prova. Prestem atenção que este porque não funciona como uma explicação. Este porque funciona como causa. Não? A aluna tirou péssima nota. A aluna tirou péssima nota porque não estudou para a prova. Não é? A causa é essa, está claramente aí. Podemos observar claramente que trata de uma explicação, perdão, de uma causalidade. Ok? Muito bem. Passamos agora às adverbiais consecutivas. Dentro das adverbiais consecutivas, podemos observarmos as que, não, que são as que expressam consequência. Outra vez aqui aparece o que. O que também, não, que já vimos que é usado como causal, como integrante, como explicativo, agora também é usado como consecutivo, não? Bom, além do que, tanto que, tal que, tamanho que, de tal forma que, de modo que, de sorte que, de tal forma que. A mãe gritou tão alto que assustou os filhos, certo? Consequência. Consequência. Claramente vemos que esse que indica consequência. Ok? Passamos às adverbiais finais.
As adverbiais finais, como seu próprio nome indica, expressam finalidade. A fim de que, para que e que. Outra vez apareceu que. Esse que está por todo lado. Fiz um esforço para que não houvesse falhas nos pagamentos. Bom, acho que essas de finalidades são simples, bastante simples de entender. Funciona mais ou menos igual que em espanhol. Passamos às adverbiais temporais. Como seu próprio nome indica, expressam tempo. Quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que, apenas. Expressando o tempo. Desde que parei de fumar, estou mais nervosa e agitada. Ok? Muito bem. Passamos à segunda parte das subordinativas. Bom, as temporais já vimos, passamos direto para as condicionais. Dentro das condicionais que expressam condição, podemos mencionar se, caso, desde, salvo se, desde que, exceto se, contando, contando que. Atenção, nas temporais, vimos desde que. Então, existe um desde que temporal, mas também existe um desde que condicional, certo? Não é? Está também dentro das condições desde que. Atenção ao exemplo, se você vier comigo, ficarei muito grata. Ok? Perfeitamente condicional, não está sentença. Se você vier comigo. Ok? Já estamos. Passamos às adverbiais concessivas. As adverbiais concessivas expressam contraste. Atenção as concessivas, muito interessantes, muito importantes, não? Guardar elas, não? Nós temos trabalhado dentro do modo subjuntivo, precisamente com elas, né? A primeira que aparece é embora, né? Já sabemos que esse embora funciona como uma conjunção de concessão. Inclusive, aí está aparecendo no exemplo. A parte do embora temos com quanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que. São conjunções do tipo concessivo. Atenção, embora ele estivesse atrasado, parou para conversar com o porteiro. Certo? Traduzindo, né? Traduzindo, para entender como é que funciona a concessão. É como dizer em castelhano, aunque ele estuviera atrasado, parou para conversar com el portero. Já está, né? Ok? Perfeito. Concessiva. Tome nota delas. Passamos para as adverbiais conformativas. Dentro das, perdão, as comparativas antes, não? Comparação, não são difíceis de guardar, como, assim como, tal qual, tanto como. Eu não gosto de física, como não gosto de química. Pronto, certo? Então, não há uma ideia de comparação em estas frases. Ok? Agora sim, conformativas. Claro, não podia faltar dentro das conformativas o conforme, o como, o consoante e o segundo. Ok? Atenção, os pedidos serão atendidos conforme a ordem de chegar. Poderia ser incluído, por exemplo, o segundo. E não confunda esse segundo que não tem nada a ver com o numeral. Os pedidos serão atendidos segundo a ordem de chegada. Segundo é igual a dizer segundo. Material informativo.
Atenção, então, às adverbiais proporcionais. Expressam proporcionalidade. Vejamos a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto mais, menos. Eu poderia, quanto mais trabalho, menos ganho, né? Às vezes, uma ideia de proporcionalidade, né? Quer dizer, uma ideia de proporcionalidade descabida, mas no final das contas é uma proporcionalidade. Quanto mais faço dieta, mais fome eu tenho. Bom, isso realmente guarda relação, né? Entendeu? Muito bem, então temos agrupado então as conjunções em coordenativas e subordinativas. Não? A continuação nós temos aqui uma série de exercícios com as conjunções, inclusive com outra nomenclatura, aparecem aqui as ativas sendo chamadas de copulativas, certo? Né? As de alternância sendo chamadas de disjuntivas. Bom, as conclusivas já vimos, não, mas só para mostrar exemplos. Vou e venho hoje. Vou, mas volto ainda hoje, é versativa. Subjuntivas como os morangos ou dous. Conclusivas indicam uma conclusão. Lês pouco, logo não percebes o texto. Um pouquinho para nos acostumar à linguagem dos portugueses, né, de Portugal, né? Assim que leem os portugueses de Portugal. O grupo de frases aqui, não seria tão interessante que vocês tomem nota dessas aqui. Vou, de repente, pendurar aqui no seu WhatsApp. Pendura aqui melhor, para ir estudando um pouco estas conjunções. Estou pendurando aí no seu WhatsApp, não, para ir trabalhando, não, nos acostumando. Mais exemplos de conjunções. Choveu tanto que os trabalhadores ficaram encharcados. Não? A ideia de oração subordinante, a segunda de oração subordinada, consecutivas, não? De consequência, alguns exemplos aí adicionais. Então, vou, claro, vou colocar aqui também, só para enriquecer aí, né, com mais atividades. Né? Enriquecendo um pouquinho mais. Concessivas, estas são interessantes, muito importantes, embora seja pobre, viaja muito, e assim por diante. Então, os exemplos a mais que podem nos servir para ilustrar de atividades, favorecer a compreensão. E continuamos. Bom, e aqui alguns exemplos super, muito interessantes sobre o uso das conjunções que expressam adição. E dentro do requadro temos, não, um grupo de conjunções que expressam adição, como, por exemplo, as aditivas negativas, né? Como não, nem, as de alternâncias, juntamente com as conjunções
de adição, aqui temos as conjunções de alternância, por acaso, não? Temos juntado as duas aqui. Nesses exemplos, temos juntado as duas conjunções, ok? Conjunções com ideia de explicação e conclusão. Prestem atenção que aqui nós temos dois tipos de conjunções juntas. No requadro, aparecem relacionadas elas, porém, no exemplo, temos que descartar quais são as de adição e quais, perdão, quais são as de explicação e quais são as de conclusão. Não, não definir, não, aqui, não, as características de estas conjunções. Não? Conjunção de explicação e de conclusão. Não, aqui estaremos trabalhando um exercício que é importantíssimo, não? De que eu gostaria que vocês determinem qual dessas conjunções são de, não, de conclusão e qual delas seriam de explicação. Não? O importante seria determinar qual é qual, certo? Nesse exercício. Determinar, então, qual é de explicação e qual é de conclusão. Não? Veremos que aqui se produz um fenômeno interessante em relação à conjunção pois. Por que, professor? Bom, porque essa conjunção pois pode aparecer como explicação ou também pode aparecer como conclusão. Vejamos aqui a definição do que é uma conjunção pois como conclusiva e o que é uma conjunção pois como explicativa. Ok? Um minutinho só, antes de fazer essa explicação.
procedentes. Estava em plena explicação da diferença que existiria entre a conjunção pois do modo conclusivo e a conjunção pois do modo explicativo. Vejamos, por definição, não em que casos usamos e em que casos, perdão, quando é que uma conjunção pois se torna uma conjunção do tipo conclusivo e quando a mesma conjunção pois se torna uma explicativa. Diz que é de acordo com a posição na frase. A conjunção pois pode ser conclusiva. Isto é, ela vem depois do verbo entre vírgulas. Atenção. O material empregado na construção era de primeiríssima qualidade. A casa era, pois, muito sólida. Chegamos a entender que se trata de uma conjunção conclusiva, dado que a segunda frase, o verbo ser, está posicionado antes dessa conjunção que determina a conclusão. De acordo? Claro. Gramaticalmente, esta conjunção deve ser colocada entre vírgulas. Certo? Naturalmente, desta forma, entendemos que esta conjunção por si só não faz o papel, esta conjunção pois faz o papel de conclusiva. Por outro lado, a mesma conjunção se torna uma conjunção explicativa. Quando? Quando ela vem antes do verbo. Você não tem muito tempo para pegar o avião. Pegue logo um táxi, pois do aeroporto fica longe da cidade. É claramente visível, não? Nas duas frases, a posição do pois. Depois e antes do verbo. Está bem claro que essa conjunção dentro da explicativa está antes do verbo. Observe. Você não tem muito tempo para pegar o avião. Pegue logo um táxi, certo? Pois o aeroporto fica. Pois, não? Essa segunda frase começa assim: o aeroporto fica longe da cidade. E esse pois, não? Antecedendo ao verbo, se transforma em uma explicação. Ok? Nos exemplos a seguir, não? Vocês podem colocar uma conjunção que indica explicação ou conclusão, certo? Não? Basta simplesmente, não? Atender a esses aspectos de colocação também, não? Dentro da frase subordinada. Aí, mais um exemplo com exercícios práticos. Bom, na sequência apresentamos frases não a ser unidas com a conjunção pois. Esse também é um exercício interessante a desenvolver, não tanto com a ideia de pedir se se trata nesse caso, de conclusão ou explicação, e sim com a ideia mesma de colocar a conjunção no devido lugar. Na segunda parte da letra C, já está pedindo para usar outras conjunções, certo? Outras conjunções. Exercício prático.
Não? É interessante que podem desenvolver esse trabalho em grupo também, né? Vamos, na sequência, os outros exercícios propostos. Bom, estamos com as conjunções de ideia de causa. Já temos visto que dentro das conjunções de ideia de causa entram conjunções que já estavam como explicativas, conjunções que estavam como explicativas principalmente, não? Mas que agora, pela forma em que estão contextualizadas, elas se apresentam como ideia de causa. Um exemplo é o texto que vocês têm aí na diapositiva. E um exercício, a maneira de exemplo, para unir cinco frases, não? Aqui temos cinco frases no exemplo, não? Que devemos uni-las com a conjunção, com as conjunções que estão no recuadro, né? As conjunções de causa, certo? Na segunda, um exercício que simplesmente de substituição. De substituição. O desafio é o exemplo, né? Unir as cinco frases com conjunções com ideia de causa. Feito. Não? Esse exercício é interessante, não? Ou seja, vou propor este exercício para o grupo, unir o exercício do exemplo com as conjunções de causa, não? A ideia de causa. Unir as cinco faces. Desafio. Um desafio que não é um grande desafio. Não, no exemplo, o exercício do exemplo, ok? Bom, estamos com as de ideia de oposição. Já sabemos como funcionam as conjunções de ideia de oposição, sim? Não? Também aqui temos alguns exemplos, não? Com exercícios a completar. Exercícios a completar, ok? Complete os exercícios. Ok? Finalmente, as conjunções de indicativo e subjuntivo. Já sabemos que há um grupo de conjunções que utilizam normalmente, eh, digamos, o modo subjuntivo. Por exemplo, as concessivas. As concessivas são as conjunções que chamam o modo subjuntivo. Então, não será difícil identificar o tipo de conjunções, não? Que, isso aqui, como está editado, podemos, não, escrever aí, né? E vocês completam. Vamos aqui simplesmente organizar tudo bonitinho para completar
cada frase com sua conjunção correspondente, né? Já seja no modo subjuntivo, já seja no modo indicativo. Então, são alguns exemplos que podemos completar. Aqui. Uhum. Aí estão os exemplos propostos para completar com as conjunções indicadas. Muito bem, alunos, estamos chegando ao final da nossa aula. Como já enviei o exercício correspondente às conjunções no início de antemão, bom, eu acho que haja necessidade de mostrar. De qualquer forma, vou carregar de novo aqui o exercício proposto para hoje, para completar com as conjunções naturalmente. Opa, assim, para que eu desligar de gravação. Mas então enviarei novamente através do WhatsApp o exercício proposto para o dia de hoje. Bom, deliberado as atividades correspondentes a essa semana, se alguém, porventura, precisa de mais um tempo para liberar as anteriores, né, inclusive os foros estão liberados, não haverá nenhum problema para vocês dar continuidade ao trabalho, tá? Qualquer coisinha, estamos para nos comunicarmos. Muito boa noite. Amanhã, se possível for, entrarei alguns minutos na parte da tarde. Obrigado pela sua compreensão, alunos. Um bom final de semana. Perdão.